paz do Senhor, minhas irmãs. Nós aqui de novo, falando da palavra de Deus, uma palavra que nos anima, que nos encoraja. Hoje nós temos um tema, né? O Senhor perfeito. E eu quero aqui estar lendo com vocês Mateus, no capítulo 18, a partir do 23. Aqui vai dizer a parábola do credor incompassivo. Eu acredito assim que Jesus, quando estava ensinando aqui, ele estava fazendo uma comparação entre como Deus nos perdoa pelas nossas falhas e como nós perdoamos as pessoas que falharam conosco. E isso me deixa assim bastante alegre por saber que Deus é o nosso Senhor e que Ele tem bondade, compaixão, misericórdia de nós. E ao mesmo tempo, me preocupo com o nosso comportamento, porque muitas vezes o nosso comportamento, ele não é de acordo com o pensamento de Deus para nós. E agimos, queremos a graça e a misericórdia de Deus, mas na hora de colocar em prática, aí nós não temos a mesma capacidade de pensar e agir com bondade e misericórdia. Mas nós queremos que as pessoas agem assim, e especialmente que Deus tenha sempre bondade e misericórdia. Então vamos ler aqui. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-os e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe dizia que ele devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos tormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Então, assim, eu vejo que esta palavra, ela nos convida a ter compaixão do próximo, a ter bondade e misericórdia para com aqueles que falharam conosco. E muitas vezes nós suplicamos perdão das pessoas, quando as pessoas querem nos penalizar pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Mas quando é o momento em que nós precisamos exercer essa mesma bondade, essa mesma misericórdia para com os outros, muitas vezes nós não conseguimos e entendemos que para nós é demais. Então agora eu quero deixar esta palavra para nós, e aqui entendendo que o Senhor perfeito é o nosso Deus, que está sempre
movido de íntima compaixão, como está aqui no versículo 27 do capítulo 18. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele está movido de íntima compaixão. Mas a pergunta que fica para nós hoje é: o quanto nós estamos assemelhando a este Senhor? Quantas vezes nós estamos dispostas a perdoar quem falhou conosco? Quantas vezes nós estamos dispostas a olhar para aquelas pessoas que não tiveram, não corresponderam com a nossa expectativa a respeito do que nós queríamos que ela fizesse, ou às vezes até que elas não cumpriram com aquilo que elas prometeram para nós? Como que nós reagimos quando elas vêm falar conosco, quando chega o tempo da prestação de contas? Qual é a nossa resposta para essas pessoas? A resposta que nós damos para essas pessoas é igual à resposta que nós gostaríamos de ganhar quando nós não cumprimos com as nossas obrigações, quando nós não correspondemos com a expectativa que alguém colocou sobre nós? É hora de nós começarmos a pensar muito sério nisso. Que tipo de cristãs, de discípulas do Senhor Jesus estamos sendo nas nossas ações diárias, nos nossos comportamentos, com os nossos servos, com os nossos líderes, independente de se somos liderados ou se somos líderes, né? Se somos senhoras ou se somos servos, porque a cada momento o nosso papel ele vira, né? Depende onde estamos, com quem estamos, é uma posição que nós ocupamos. Então é sobre isso que eu entendo que o Senhor está falando conosco nesta oportunidade, e nós precisamos estarmos atentas, muito atentas, porque este servo que está nesta parábola, quando ele foi falar com o Senhor dele, ele suplicou, ele reverenciava, ele se prostrava, e ele dizia para que ele tivesse generosidade para com ele, que depois ele pagaria. E o versículo aqui vai dizer que aquele Senhor foi movido de íntima compaixão. Ele foi empático com a dor daquele servo e perdoou. E perdoou a dívida. Não deixou para tudo bem, paga depois. Perdoou. Porque viu naquele momento a humildade dele, o quanto ele estava se mostrando que ele precisava de ajuda. Só que saindo dali, olha o comportamento dele. Quando ele viu o outro que devia para ele, veja que ele devia 10.000 talentos. O outro devia, que vai estar dizendo aqui, encontrou um servo que devia 100 dinheiros. Né? É um percentual muito pequeno comparado. Então, se for analisar pelo valor, pelo tanto que ele foi perdoado, ele deveria olhar o outro e está perdoado, não precisava nem esperar o outro pedir perdão, porque pelo tanto que ele foi perdoado, pelo tanto que ele foi alcançado, pelo tanto que a generosidade do Senhor dele tinha alcançado ele, mas ele não fez assim. E a minha pergunta hoje para mim e para você: qual é o nosso comportamento nesse sentido? Qual é o nosso comportamento? Nós estamos movidos de íntima compaixão? Ou nós queremos que só venha compaixão a nosso respeito, mas quando nós precisamos exercer a respeito de outro, aí nós não damos conta? Vamos pensar nisso e vamos orar.